Chamado de Deus para as mulheres, dignidade, valor e salvação. Você sabe qual é o chamado de Deus para a tua vida? Você sabe o quanto Jesus tem uma obra maravilhosa para fazer na tua vida? Você sabe que o reino de Deus te espera e que Deus está te chamando para uma grande obra? Então não passe esse vídeo não, fica comigo, vamos ver tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 em diante diz: Uns poucos dias mais tarde, Maria foi às pressas à região montanhosa da Judéia, ao lugar onde Zacarias morava, e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança de Isabel agitou-se dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel deu um grito de alegria e exclamou: Você é abençoada por Deus. Outra tradução fala: Bem-aventurada és tu entre as mulheres. Nesta tradução da Bíblia NBV, Nova Bíblia Viva, fala: Você é abençoada por Deus entre as outras mulheres. E bendito é o filho que você dará à luz. Bendito é o teu ventre, né? Que grande honra é esta, que a mãe do meu Senhor me visite. Quando você entrou e me saudou, no momento em que ouvi a sua voz de alegria, o meu bebê moveu-se dentro do meu ventre. Você creu que Deus faria o que disse, e por isso que Ele deu-lhe essa maravilhosa bênção. Olha só, nosso vídeo hoje é sobre o chamado de Deus para as mulheres. Por que não começar com o texto de Isabel e Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo? Mulheres agraciadas por Deus, que dentro do propósito divino revelou-se o quanto Deus tinha um chamado para a vida dessa mulher e aplicou a vida delas uma credibilidade tal que eternizou-se no texto sagrado. Então o que a gente pode começar a dizer é o seguinte: todas as vezes que você, mulher, é envolvida no plano, no chamado de Deus, a tua vida só tem a ganhar credibilidade. Você só tem a ter uma vida estimada na sociedade. Foi o que aconteceu tanto com Isabel, como principalmente com Maria, mãe de nosso Salvador. Porque é isso mesmo, a tua vida pode estar perdendo todo o sentido, todo o sabor, mas quando você se encaixa no propósito de Deus, aí a tua vida passa a ter e ganhar um sentido diferente. O vídeo de hoje é sobre o chamado de Deus para as mulheres. Valorização, identidade e missão no reino. Não passa esse vídeo não, vamos ver esse tema. A introdução é a seguinte: a dignidade restaurada. Deus quer restaurar a tua dignidade na sociedade. Não deixa que os problemas e as intempéries da vida venham diminuir você e desvalorizar a pessoa maravilhosa que você é e deve ser em Cristo Jesus. Por isso, eu já te convido a deixar aquele like aí, o teu comentário, a compartilhar esse conteúdo. No mundo antigo, as mulheres frequentemente eram vistas como inferiores, com pouco ou nenhuma voz na sociedade, na religião ou até mesmo em casa. No entanto, Jesus Cristo veio para restaurar a imagem de Deus em todas as pessoas. E sua vida e ministério revelam uma visão radicalmente nova e libertadora da mulher. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Jesus tem um plano, Ele te chama para uma grande obra, te chama para fazer de você uma mulher de Deus, assim como fez na vida de Isabel e fez na vida de Maria, mãe de Jesus Cristo. Ele tem esta obra para fazer na tua vida. Como escreveu J.B. Phillips, o autor de Cartas para Hoje, ele disse o seguinte: Jesus via as pessoas com olhos de amor, e especialmente aquelas que tinham sido marginalizadas pela sociedade religiosa e patriarcal da época. Ele as via como pessoas completas, chamadas por Deus, que é isto mesmo que Deus está fazendo na vida de muitas mulheres que estão dando crédito ao chamado de Deus. Este estudo busca explorar o chamado de Deus para as mulheres, a valorização do caráter e da identidade feminina no Novo Testamento, especialmente nas palavras e ações de Jesus Cristo, do apóstolo Paulo
e como as mulheres modernas podem responder a esse chamado com arrependimento, fidelidade e missão. Este vídeo é para você que está vivendo uma vida totalmente presa aos vícios digital, aos vícios do século. Talvez você viva em pornografia, você viva vendendo conteúdo, você seja uma pessoa imoral, talvez você seja uma pessoa deprimida, talvez você seja uma pessoa que está vivendo um tempo na tua vida de desvalorização. Ninguém te valoriza, ninguém aplica crédito à tua vida, ninguém te dá um crédito, ninguém te dá valor. Mas eu quero dizer uma coisa, esse tempo ele chega ao fim, sabe por quê? Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, ele faz justamente ao contrário. Ele entrega valor para as pessoas que uma sociedade despreza, onde os homens desprezam, onde membros da família desprezam e desconsideram e não reconhecem como uma pessoa, ou especialmente você como uma mulher que tenha um chamado de Deus e um plano de Deus. E o que eu vim dizer aqui para ti é que Deus tem um plano para a tua vida, e vamos ver isso aqui nesse estudo, como esse plano desenrola, já desenrolou na vida de muitas pessoas, e como ele vai desenrolar na tua vida para você dar a volta por cima, dar um giro 360 graus e Deus fazer o milagre na tua vida. Primeiro, vamos ver Jesus e a mulher, uma revolução silenciosa. Jesus não apenas tratou as mulheres com respeito, ele as restaurou à sua posição original, criada à imagem e semelhança de Deus, como está em Gênesis 1, versículo 27. Ele as via como pessoas completas, dignas de amor, chamadas para o discipulado, ministério e comunhão. Ou seja, a tua vida pode ter perdido todo o sentido. Você pode estar nas drogas, na prostituição, na marginalidade, você pode estar vivendo o pior tipo de vida, você pode estar vivendo no adultério, você pode estar vivendo no lesbianismo, mas se a tua vida ela busca um alvo em Cristo, então ela encontra o sentido da existência. E é isso que eu quero dizer para você. Vamos ver exemplos bíblicos. Vamos ver a samaritana em João. No Evangelho de João, capítulo 4, nós vemos a mulher samaritana. Jesus conversa com uma mulher samaritana, algo incomum naquele tempo, tanto para o gênero quanto para a etnia. Ele revela a ela que é o Messias, fazendo dela a primeira evangelista da história. Você pode ver no capítulo 4, do versículo 25 e 29, o que era impossível para a etnia daquele tempo, né, para aquela geração patriarcal, ou vamos melhorar a conversa, machista da época. Jesus fez justamente o contrário, aplicou valor àquela mulher. Ele estava disposto a perdoar, esquecer o passado dela, dar a ela uma dignidade, uma vida nova. E o melhor de tudo, ele mostrou para ela qual era o chamado daquela mulher. Talvez a tua vida não tenha sentido, você mulher que está vendo esse vídeo, talvez a tua vida ainda não tenha ganhado sentido, não tenha encontrado um sentido, porque você está buscando sentido na coisa errada, na pessoa errada, de modo errado e de forma errada. O verdadeiro sentido para a tua vida está em Jesus. Jesus, assim como foi na vida da mulher samaritana, quer fazer na tua vida. Olha só. O que conta para Deus, olha só, o que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve adorá-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito e do mais íntimo do ser. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, na Bíblia, paráfrase a mensagem. Olha só, eu vou repetir. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito e do mais íntimo do ser. Então, larga essa maldição que está prendendo a tua vida, te agarra com Cristo, porque é Ele que quer mudar a tua vida. Então, faça isso de forma genuína, de forma transparente, de forma sincera. Cultue a Ele, adore a Ele. Larga esta vida de moralidade, esta vida de conteúdo pornográfico na internet, esta vida de dança para as câmeras, danças imoral, esta sedução que você está envolvida para seduzir os homens, você está na vaidade, mas Deus está tentando falar contigo hoje. Então dê lugar para Deus, porque Ele, assim como Ele fez na vida da mulher samaritana, Ele quer fazer na tua vida. A mulher disse:
Não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Ela fala no Evangelho de João 4, versículo 25, na Bíblia Mensagem. Ele diz o seguinte: eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar nem um pouco mais ou procurar mais. No capítulo 4, versículo 26. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Naquele tempo, eles não se davam bem. Samaria não se dava bem com Israel. Eles eram povos divididos. Diziam acreditar no mesmo Deus, mas não comungavam da mesma fé. Não viam as coisas com o mesmo dogma. E olha só, naquele mesmo momento, né, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia dele dizia tudo. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27 da Bíblia, a mensagem. Eu estou trazendo essa tradução fácil para você entender o que Deus quer para a tua vida. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele é o Messias? Eles foram verificar. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28 e 30. Quer dizer que Deus teve um encontro com essa mulher, e a mulher teve um encontro com Jesus, né? E a vida dela foi mudada. A tua vida não vai ser mudada enquanto você não tiver um encontro com Jesus. Enquanto você ficar presa a essa religião barata, vazia, rasa, que você guarda no coração, e não abrir, dilatar o teu coração para o encontro verdadeiro com Deus e abandonar tudo, inclusive deixar o jarro. Sabe, às vezes a gente está acostumado a viver com os jarros da nossa vida. Talvez você tenha jarros na sua vida que você não quer abrir mão, mas é necessário ter um encontro com Jesus. A tua vida é aquela mesma rotina como era da mulher samaritana, todo o tempo, ao meio-dia, e pegar água. Ela ia pegar água ao meio-dia porque ela tinha vergonha, ela vivia uma vida promíscua, tinha muitos maridos. Jesus encontrou ela, desafiou a vida dela, não acusou ela, mas desafiou a fé dela. Eles tiveram ali uma troca de teologia. Eles quase que discutiram, ela estava pronta para discutir, Jesus estava tentando mostrar que não era uma questão de discussão, era uma questão de encontro, de revelação, que ele estava pronto para trabalhar na vida dela, bastava ela abrir o coração. Então, quando eles ali tiveram essa conversa teológica, Jesus entrou na vida íntima dela, disse: olha, tu já tivesse muito marido e até o que tu tem agora não é teu. Então, quando ele entrou na intimidade dela, que era o motivo dela ir buscar água meio-dia, ela tinha vergonha, era a hora que poucas pessoas estavam no poço de Jacó para pegar água. Jesus marcou o encontro, mesmo ela estando com medo, mesmo ela estando com fraquezas, mesmo ela tendo vergonha. Jesus entrou e mudou a vida dessa mulher. Essa mulher deixa o jarro lá, que é o que muitos de nós, muitas mulheres precisam entender, esse símbolo desse jarro, porque existe jarros na vida de muitas mulheres que elas não querem largar. Larga o cântaro. Esse cântaro pode ser a maldição da tua vida. Então deixa ele por amor a Jesus e pela mudança da tua vida, e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Essa mulher chegou ali toda destruída, chegou com um relacionamento instável, ou o índice de relacionamento totalmente destruído ali, mas Jesus mudou a vida dela. Ela larga o cântaro ali e sai, vai evangelizar, e quando ela volta com um monte de pessoas. Ela chegou no poço uma mulher destruída, mas saiu do poço uma mulher restaurada. Quando ela voltou no poço, a primeira vez que ela volta, ela vem para o poço, ela vem destruída. A segunda vez que ela vem cheia da unção. É o que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer mudar a tua vida, mas é necessário você abrir mão desse cântaro que está destruindo a tua vida. Seja lá o que for, a tua ignorância, a tua arrogância, seja qual for, esse cântaro, ele simboliza uma fragilidade que você tem que deixar no pé do poço. Por que no pé do poço? Porque esse poço é Jesus, esta água é a vida, é a água da vida que ele te oferece. Então larga o jarro, muda de rotina, porque ele quer mudar a tua rota, quer mudar a tua vida, ele quer mudar totalmente a tua vida, a tua prática. Talvez aquela mulher estava acostumada a ir para o poço buscar água, mas agora ela volta para a cidade. Quando ela vem de novo no poço, ela não vem buscar água, não a água do poço, ela vem buscar a água que jorra para a vida eterna e traz muitas pessoas com ela. Ela começou a ganhar almas. Jesus quer mudar a tua vida. Eugene H. Peterson, da Bíblia, tradutor, né, da Bíblia e criador da Bíblia A Mensagem, ele diz: Jesus rompeu barreiras culturais e religiosas ao se encontrar com uma mulher samaritana.
ele revelar quem ele era. Ele tornou-se uma testemunha poderosa. Craig Skinner, que é um grande estudioso da cultura do Novo Testamento, ele fala o seguinte, em seu comentário bíblico cultural do Novo Testamento, que eu tenho aqui, está em algum lugar por aqui, eu até, às vezes eu mostro eles aqui, não estou vendo ele aqui agora, deve estar em algum lugar por aqui. Eu sempre mostro ele aí, e está aqui atrás, está bem aqui, ó. Um desses aqui é o comentário dele do Novo Testamento, esse bem aqui, Craig Skinner. Ele diz o seguinte, em seu comentário bíblico cultural do Novo Testamento, que é esse que eu tenho aqui atrás, ele fala, mulheres samaritanas eram duplamente marginalizadas, como mulheres e como estrangeiras. Jesus, no entanto, ele vê nela uma oportunidade de revelação divina. Isso mostra que o evangelho transcende qualquer divisão humana. Não importa a vida que você estiver vivendo, qual o pensamento das pessoas, qual os pensamentos religiosos a teu respeito, Jesus precisa que você abra o seu coração, deixe o teu cântaro no chão, escuta o que ele está falando e parte por uma ação. E tu vai ver o que Deus vai fazer. Vamos ver outro exemplo. Maria de Betânia. Enquanto os discípulos reclamavam, Jesus ele elogia Maria por escolher a melhor parte. Sentar-se aos seus pés como discípula. Em Lucas 10, capítulo 38 ao 42. Isso foi uma quebra de paradigma. Uma mulher aprendendo como um discípulo. Então, não importa o que vão pensar de você. Se você está disposto a mudar e quer mudar de vida, então ouça, aprenda com a Bíblia, aprenda com a palavra do Senhor, aprenda com a palavra de Deus, aprenda com o que Jesus está falando contigo nesse vídeo, porque assim como ele mudou a vida de Maria da Betânia, ele vai mudar a tua vida também. Eugênio H. Peterson, que criou a Bíblia, a mensagem, ele diz assim, no comentário dele, Jesus não estava interessado em regras religiosas que limitavam as mulheres. Ele via nelas potencial espiritual igual ao dos homens. Sabe, na casa de Marta e de Maria em Betânia, sabe, Marta estava preocupada com os afazeres do dia a dia. Toda vez que Jesus ia para a casa deles, que Lázaro era amigo deles, a família era muito amiga de Jesus, tinha uma das irmãs de Lázaro que estava muito preocupada, que era Marta, em fazer uma boa comida, em fazer, sabe, em lavar a roupa, deixar a roupa bem bonita, varrer bem a casa. Só que quando Jesus escolheu aquela casa para fazer daquela família amigos, ele queria salvar aquelas vidas, transformar, restaurar, sabe, trazer dignidade e trazer valor para aquelas mulheres. Só que só uma entendeu. E só Maria entendeu esse mistério. Então, quando Jesus estiver falando contigo, estiver entrando na tua casa, no teu coração, entenda o que ele está fazendo. Não perca a oportunidade, porque ele não vai passar muito tempo fazendo isso. Se você realmente quer mudar e quer ter um encontro com ele, então a hora é essa. Escuta o que ele está falando. E Maria, ela se sentava nos pés dele. E quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, estava transmitindo verdades espirituais, ela estava sempre atenta. Muito interessante, né? Muito interessante. E isso é um aprendizado para todos nós. Vamos ver as mulheres que o acompanhavam. Como eram as mulheres que acompanhavam Jesus? Mulheres como Maria Madalena, Joana e Susana financiavam o ministério de Jesus, está em Lucas 8, versículo 3, mostrando o seu papel ativo e essencial no reino. Ele deu prosseguimento, diz a Bíblia a Mensagem, em Lucas 8, versículo 1 e 3. Ele deu prosseguimento ao seu plano, viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus, anunciando a mensagem. Os 12 estavam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de várias enfermidades e aflições malignas, quer dizer, algumas tinham sido até libertas de espíritos malignos, também o acompanhavam. Maria, chamada Madalena, de quem 7 demônios foram expulsos. Joana, esposa de Cusa, oficial de Herodes, quer dizer, você percebe aqui que pode ser rica e pode ser pobre, né? Essa Susana era uma pessoa bem estabilizada socialmente, mas Maria Madalena era uma pobre coitada. Então não existe classe para Jesus. Jesus quer abençoar você, mulher, sendo você rica, seja você esposa de homem rico, de empresário, ou você pobre. Basta você abrir o coração e deixar Deus fazer a obra na tua vida. Maria, chamada Madalena, de quem 7 demônios foram expulsos. Joana, esposa de Cusa, oficial de Herodes. Susana,
e muitas outras que usavam seus recursos para suprir a necessidade do grupo. Quer dizer, essas mulheres, elas eram especiais porque elas viram que elas tinham uma gratidão muito grande no coração, e como recompensar o que Jesus tinha feito pela vida dessas mulheres, como elas podiam interagir no reino, no ministério de Jesus, elas financiavam o ministério de Jesus. Isso é maravilhoso para as mulheres, porque muitas mulheres, elas são criticadas pelos ministérios machistas, né, patriarcais deste mundo contemporâneo moderno, e não acredito no ministério das mulheres. Vamos ver o que J.B. Phillips fala. Ele diz: elas eram mais do que assistentes passivas, eram colaboradoras do evangelho, e muitas delas foram as primeiras a ver a ressurreição. Isso fala volumes sobre o lugar das mulheres nos planos redentores de Deus. Por aqui a gente vê que isso aqui é uma fita na boca dos falastrões. Você, mulher, deixa Deus te usar, Ele tem obra contigo. Então abre o teu coração, deixa Deus fazer a obra dele na tua vida. Vimos a primeira parte, vamos para a segunda parte. Vamos ver Paulo, o apóstolo Paulo e a mulher. Liberdade e responsabilidade no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, embora escrevendo em culturas patriarcais, que era muito machista na época, revela uma visão revolucionária sobre a mulher no corpo de Cristo. Em Cristo há uma nova identidade que transcende gênero, classe e status. Ele fala em Gálatas 3, versículo 28. Na família de Cristo, diz a Bíblia a mensagem, não pode haver divisões entre judeus e não judeus, escravos e livres, homens e mulheres. Entre vocês todos são iguais. Isto é, nós todos estamos em um relacionamento comum com Jesus Cristo. Agora que são a família de Cristo, vocês são também os famosos descendentes de Abraão, herdeiros de acordo com as promessas da aliança. Está em Gálatas 3, versículo 28 e 29. Eu vi aqui a Bíblia, a mensagem. Que palavra maravilhosa. Porque não há homem nem mulher. Nós somos todos um em Cristo Jesus. Mulher, pega essa oportunidade. Deixa de viver esse pessimismo, deixa de viver debaixo de palavras, sabe, que te desclassificam, te colocam para trás, e abraça a causa, abraça o evangelho. Jesus está de braço aberto querendo mudar a tua vida. Saia dessa rotina vergonhosa que você está vivendo como estava vivendo a mulher samaritana. É hora de mudança, não importa a opinião dos religiosos. Jesus te ama, tem plano para a tua vida e quer te usar, basta você acreditar. Essa palavra é para mudar a tua vida. Texto-chave é o seguinte, Gálatas 3, versículo 28 diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. A tradução ao meio da revista atualizada. J.B. Phillips, ele diz o seguinte: Paulo está dizendo que em Cristo as hierarquias humanas desaparecem. A mulher, antes confinada a um papel subordinado, agora é igual em dignidade e chamada ministerial e chamada para a salvação. Craig Skinner, ele diz o seguinte: esta é uma declaração revolucionária em um mundo onde a identidade da mulher era definida por seu marido ou pai. Paulo afirma que em Cristo ela tem autonomia espiritual e missional, quer dizer, Deus tem uma obra missionária contigo, Deus tem um chamado espiritual para a tua própria salvação, para a tua própria vida, Deus tem uma obra, um papel para você cumprir, sabe, neste mundo, e isso você tem que refletir nisso, abrir o teu coração. Romanos capítulo 16 diz: Paulo elogia mulheres como Febe, Priscila, Júnias, uma apóstola que parecia impossível, né? Mas Júnias era uma apóstola também, e outras que trabalharam com ele no evangelho. Essas mulheres eram líderes, professoras e colaboradoras no reino. Deus tem algo contigo, larga essa desgraça que está destruindo a tua vida, aceite a Jesus. Jesus tem plano, quer fazer de você uma bênção. Eu já trabalhei em igrejas, eu vi a Assembleia de Deus Jerusalém, muitas mulheres dedicadas ao serviço, tem mais mulher do que homem, mulheres que são extremamente compromissadas com o evangelho e com o reino. Eu simplesmente acho lindo, acho maravilhoso, eu acho muito lindo uma mulher pregando com sabedoria, com conhecimento, uma mulher que não impõe, sabe, autoridade, sabe, e nem busca desfilar conhecimento, mas uma mulher com humildade no coração, cheia do Espírito Santo, que sabe pregar, que sabe dialogar, que sabe expressar teologia, sabe expressar conhecimento de Deus. Eu simplesmente me sento e paro para ouvir.
Olha só, na Bíblia a Mensagem, vamos ver. Saudação a Maria. Como ela tem trabalhado por vocês. Romanos 16, versículo 6, na Bíblia a Mensagem. Saudações, ele continua. A Trifena e Trifosa, mulheres prontas em servir o Senhor. Saudações a Pérside, amiga querida, que tanto tem trabalhado em Cristo. Romanos 16, versículo 12. Nessa passagem de Romanos 16, a gente vê muitas mulheres empenhadas no ministério com o apóstolo Paulo, ou seja, mulheres que largaram o mundo para viver uma vida na igreja, trabalhando no reino. Mulheres que eu tenho certeza que antes não tinham dignidade, mulheres que antes não tinham, sabe, esse respaldo moral da parte dos homens, mas em Jesus e na igreja elas ganham essa bênção de Deus. Deus quer fazer de você uma missionária, quer fazer de você uma obreira, quer fazer de você uma serva de Deus, uma mulher de Deus. E aqui, como a gente viu em Romanos, essas mulheres recebendo do próprio apóstolo Paulo saudações, reconhecimento, quer dizer, ele as tem como membros ativas, dignas de receber saudação como qualquer um outro obreiro, como foi também Júnias, que recebeu até o título de apóstola. Que maravilhoso. Leia lá Romanos. Talvez uns digam, mas não existe pastor, pastoras. Só que, meu filho, existe apóstola na Bíblia. Romanos 16, leia lá a Bíblia. Romanos 16, você vai ver que Deus tem honra para dar para as mulheres. Eugênia H. Peterson diz, Paulo ele reconhecia abertamente o trabalho de mulheres na obra do Evangelho. Ele as via como parceiras na pregação do reino. Como muitos dizem que mulher não pode pregar na igreja, né? Infelizmente não estão lendo a Bíblia direito. Estão presos a uma passagem, sabe, que reflete um problema local, como a gente sabe que existe na Bíblia. Craig S. Kinner diz, Romanos 16 é uma galeria de heróis da fé. E entre eles, diversas mulheres são mencionadas com alta estima. Isso contradiz qualquer ideia de que Paulo via as mulheres como inferiores. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 ao 12 diz, no Senhor, porém, não há mulher nem homem nem mulher, pois assim como a mulher procede do homem, também o homem procede da mulher e tudo vem de Deus. Tradução da Bíblia Almeida Revista Atualizada. Eugênia H. Peterson diz, mas no Senhor, homem e mulher são interdependentes, cada um precisando do outro. Nenhum é superior, nenhum é secundário, tudo vem de Deus. Então deixa Deus fazer a obra dele na tua vida. Craig Kennedy fala assim mesmo, olha, Paulo enfatiza aqui a reciprocidade e dependência mútua entre os sexos. Isto reflete a unidade no espírito, não hierarquias rígidas, como muitos pregam nos dias de hoje, que é botando impedimento no ministério das mulheres. Terceiro, chamada identidade ao ministério. Deus chama as mulheres para serem discípulas, professoras, profetisas, servidoras, mães espirituais, evangelistas e até líderes no corpo de Cristo. A identidade feminina não é um acidente, mas parte do plano redentor de Deus. Muitos querem que as mulheres e que até alguns homens entendam que a mulher não precisa ter honra. Deixa eu te dizer uma coisa, não deixa o diabo destruir a tua vida. Você, mulher, não deixa Satanás te colocar na parede com opiniões frágeis, baratas, tosca sobre o que Deus tem para a tua vida. Não deixa a tua vida se acabar na frente dessa câmera, na internet, nas redes sociais. Não deixa a tua vida se acabar porque um relacionamento não deu certo. Não deixa a tua vida se destruir porque você se meteu com um homem machista que não aplica valores à tua pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Vem para Jesus. Jesus tem uma obra linda e Ele quer te valorizar e te honrar no meio dos homens, no meio dos críticos, no meio daqueles que não acreditam em você. Talvez até você mesmo não acredite mais em você, mas Jesus acredita. Então vai por Jesus, cola nele, que você com certeza passa. Vamos ver, o chamado identidade ao ministério. Vamos ver exemplo no Novo Testamento. Lídia, em Atos capítulo 16, versículo 14 e 15. Uma comerciante próspera, ela é a primeira convertida na Europa. Ela abre sua casa como igreja. Olha só, uma mulher
abre a sua casa como uma igreja, em Atos 16, versículo 14 e 15. Isso é lindo, porque Deus poderia ter escolhido o homem, né? Mas ele escolheu mulher. No sábado, diz a Bíblia a mensagem, no sábado deixamos a cidade e fomos ao rio, informado de que havia uma reunião na oração nesse lugar. Conversamos com as mulheres que se reuniam ali. Uma delas, chamada Lídia, olha só, uma delas, havia muitas mulheres empenhadas no ministério. Uma delas, Lídia de Tiatira, era negociante de tecidos caros e reconhecida por ser mulher consagrada a Deus. Enquanto ouvia com atenção o que era dito, o Senhor lhe abriu o coração e ela creu. Abra o teu coração. Atos 16, versículo 13 e 14 na Bíblia, a mensagem. Abre o teu coração para o Evangelho, para a palavra de Deus, e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua família. Tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tua vida vai ser abençoada por Deus. Deus vai dar, sabe, um novo rumo para a tua vida. E a tua vida vai ganhar valor. Deus vai abrir portas. Tua vida vai ser mudada. Você vai receber dignidade novamente, honras novamente. E ter a tua reputação restaurada em nome de Jesus Cristo. Depois, olha, a Bíblia, a mensagem, Atos 16, 15. Depois que foi batizada com todos de sua casa, ela, num gesto de hospitalidade, nos convidou. Ela quem? Lídia. Se vocês confiam que eu sou uma de vocês e que creio no Senhor, venham para a minha casa e sejam meus hóspedes. Nós até hesitamos, mas ela não aceitaria um não como resposta. Que mulher fantástica! E é esse tipo de mulher que Deus quer fazer para a tua vida. Mulher, sabe, que não está presa às coisas externas desse mundo. Não te prende, mulher, não te prende às coisas externas desse mundo. Isso vai destruir a tua imagem, a tua vida. Isso vai acabar com você, vai te lançar no abismo de depressão sem volta. Te foca em Deus. Pega o exemplo de Lídia, essa mulher fantástica, que Deus transformou a vida dela e ela abriu o coração, não só o coração, ela abriu a casa dela, a vida dela ficou aberta ao reino de Deus. E daí para frente ela se tornou uma grande missionária, uma grande mulher de Deus, e a sua vida girou em torno da igreja, a igreja girou em torno da sua vida. O reino de Deus passou a habitar não só na vida, mas na casa daquela mulher. J.B. Phillips fala o seguinte, Lídia era uma mulher influente e sábia. Deus usou-a para abrir portas onde muitos homens não teriam acesso. E é assim o que Deus quer fazer na tua vida, quer fazer o diferencial na tua vida. Vamos ver também Priscila como exemplo, Atos 18, 26. Ela ensina e discipula Apolo, o mestre judeu, juntamente com seu marido Áquila. A Bíblia, a mensagem, diz o seguinte: foi então que um homem chamado Apolo apareceu em Éfeso. Ele era judeu, nascido em Alexandria, no Egito, orador muito capaz, eloquente e excelente pregador, conhecia bem o caminho do Senhor e era cheio de entusiasmo. Seu ensino a respeito de Jesus era preciso até certo ponto, mas ele só conhecia o batismo de João. Priscila e Áquila o ouviram quando ele pregou com poder na sinagoga. Depois o chamaram à parte e o deixaram a par do restante da história em Atos capítulo 18, versículo 24 e 26. Quer dizer, ele não conhecia sobre o Espírito Santo, só conhecia sobre o batismo de João. E esta mulher aqui, com seu marido, foram influentes na vida de um grande pregador. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu quero te usar, você mulher, aleluia, louvado seja Deus, para grandes pregadores. Eu quero te usar para grandes homens de Deus. Eu quero te usar, então saia dessa mesmice, abre o teu coração, porque é o que Deus quer fazer na tua vida, como fez na vida desta grande mulher, né, que era Priscila. Vamos ver 2 Timóteo, sobre fulano e Bertano. 2 Timóteo 1,5. Paulo lembra da fé genuína de Timóteo. Ele vai usar exemplos aqui da fé da avó dele. Olha só, Paulo lembra da fé genuína de Timóteo, que começou com sua mãe, Eunice, e a avó. Quer dizer, a mãe e a avó, mulheres que aparecem na Bíblia como exemplos de ter uma fé. E essa mesma fé Deus está te entregando neste vídeo. É esta mesma fé que Ele quer que você expresse na presença dEle. A avó dele chamava-se Lloyd. Mulheres são depositárias da fé e transmissoras da verdade. Que lindo! Essa lembrança preciosa me leva a outra, a integridade da sua fé, uma fé rica,
transmitida por sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice, agora a você. E o dom especial do ministério, e você recebeu quando pus as mãos sobre você e orei. Mantenha vivo esse dom. Deus não quer que sejamos tímidos com seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. 2 Timóteo 1, versículo 5 e 7 na Bíblia, a mensagem. Esse é o exemplo de fé que Deus quer que você use essa fé. Eugênia H. Peterson fala, a fé muitas vezes começa em um colo, com uma mãe que ora e ensina. Essa é uma das mais poderosas formas de ministério. Quer dizer, a tua vida, o futuro da tua vida, dos teus filhos, dos teus netos, depende de você. Porque para você ser uma avó cheia do Espírito Santo e para ser uma mãe cheia do Espírito Santo, você precisa tomar posse dessa fé, aceitar a Jesus e a servir, porque isso vai servir para os teus filhos, para os teus netos lá na frente. Craig S. Kinney fala, mães e avós foram fundamentais na formação da fé cristã nos lares. Paulo reconhece isso e honra suas contribuições espirituais. Vamos ver a resposta da mulher moderna. Qual é a resposta da mulher moderna? Arrependimento, identidade e missão. Você precisa se arrepender, buscar a tua identidade de volta e assumir a tua missão. Muitas mulheres hoje enfrentam pressões culturais, sexismo, objetificação, solidão e até mesmo confusão sobre sua identidade. Mas o chamado de Deus é claro. Você é amada, escolhida e chamada para algo maior. O que o Evangelho diz às mulheres hoje? Ele fala, você não é definida por padrões culturais ou por sua aparência. Você tem valor espiritual e ministerial. Você é chamada a uma vida de arrependimento, santidade e serviço. Você é chamada a ser discípula, discipuladora e parte do reino de Deus. J.B. Phillips fala, ele diz, Deus não está interessado em mulheres perfeitas. Ele está interessado em mulheres reais que se rendem ao seu amor e deixem que ele os transforme de dentro para fora. Passos práticos para a resposta ao chamado. Os passos práticos são, primeiro, arrependa-se dos pecados contemporâneos, individualismo, vaidade, sensualidade excessiva, amargura, mentira, fofoca e etc. Abra mão dessas coisas, arrependa-se disso, é o primeiro passo. Deixe o pecado e volte-se para Cristo, o autor e consumador da fé, como está em Hebreus 12, versículo 2. Também diz assim mesmo na Bíblia VFL. E quanto a nós, temos esta grande multidão de testemunho ao nosso redor. Portanto, vamos pôr de lado tudo o que nos atrapalha, o pecado que nos amarra, e vamos correr com perseverança a corrida que está à nossa frente. Esse é o chamado de Deus, mulher, para a tua vida. Segundo, receba a sua identidade em Cristo, que é filha de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, fala, filha de Deus, ele recebeu como filha de Deus. Porém, algumas pessoas, diz a Bíblia VFL, versão fácil de ler. Porém, algumas pessoas o aceitaram. E para essas pessoas que acreditaram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E que Deus quer que você seja filho de Deus. Você só é filho de Deus, filha de Deus, quando aceita Jesus. Caso contrário, é falácia e enganação do diabo e das religiões falsas. Chamado, também chamado para a santidade. 1 Tessalonicenses 4, 7. Portanto, Deus não nos chamou para sermos impuros, mas para sermos dedicados a Ele, ou seja, santos, separados. Membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 27. Diz a Bíblia VFL, vocês todos juntos são o corpo de Cristo e cada um de vocês é uma parte desse corpo. Terceiro, viva a sua vocação. Seja mãe, solteira, casada, profissional, estudante. Viva com integridade, amor e coragem. Sirva com dons espirituais e paixão pelo reino. Larga essa paixão pelo pecado, pela sensualidade na internet. Larga essa paixão pelo dinheiro que faz você vender o teu corpo. Vai você vender conteúdo digital. Para com prostituição, para com engano, com adultério, com a mentira, com a fornicação. E volte-se para Cristo. Quarto, discipule outras mulheres, como Lloyd, Eunice, Timóteo. Passe a fé adiante. É por isso que Deus quer transformar a tua vida, porque tem mais vidas que, através de você, serão abençoadas. Eugênia H. Peterson fala o seguinte, o reino de Deus não é um clube exclusivo, é uma família acolhedora. As mulheres, elas não são convidadas como uma concessão, são parte central da história da salvação.
Craig Keener fala o seguinte: o evangelho não apenas salva almas, mas restaura a identidade. Mulheres são coparticipantes da graça de Deus, chamadas a viver com o propósito e impacto espiritual. A conclusão é o seguinte: chamadas para o alto. O chamado de vocês é uma chamada para o alto. Foque naquilo que está em cima. O chamado de Deus para as mulheres é um chamado à dignidade, à identidade e à missão. Jesus veio para restaurar a imagem de Deus em você, mulher. Paulo reforçou que você tem um lugar no corpo de Cristo com dons e propósitos únicos. Não há espaço para diminuição ou vergonha. Você é uma embaixadora do reino de Deus. Caso você ainda não seja nem crente, pela fé, Deus tem um plano para ti. Pela fé, eu decreto, você já será uma grande ministra, uma grande embaixadora do reino de Deus. Efésios 2, versículo 10, na Bíblia ARA, diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que nela andássemos. Eugênia H. Peterson diz: nós somos o que ele está criando, criaturas com uma nova vida no trabalho de Jesus. Tudo o que fazemos antes está no passado. Essas obras boas que Deus preparou para nós são o futuro. Então, essa é a palavra de Deus para a tua vida, você, mulher, que Deus está chamando. Jesus te ama, tem um plano na tua vida. E escute só, se você quer aceitar Jesus, eu vou orar por ti, Senhor. Se essa mulher, Pai Santo, quer uma vida contigo, eu decreto libertação. Escreve o nome dela, Senhor, no livro da vida. Senhor, lança fora os pecados dela. Ela está arrependida agora, quer uma vida contigo. Dirige ela para uma igreja, toca no coração dela, guia ela para uma igreja. Senhor, se ela está se arrependendo dos seus pecados, perdoa os pecados dela. Escreve o nome dela no livro da vida. Liberta esta pessoa agora, transforma e dá vitória para ela, Senhor, dá dignidade, dá vida, traz vida e libertação para a vida dela, porque tu tens um chamado, e para isso, Senhor, ela parou para assistir este vídeo, porque tu tens algo com ela. Fique com Deus em nome de Jesus, e não esqueça, Jesus está voltando e quer te usar. Fica com Deus, comenta, compartilha, deixa o teu like e segue a gente se ainda não segue aí.